Boa tarde, pessoal. Eu sou Erenita Souza, presidente da Academia Sergipana de Ciências Contábeis, e estou aqui mais uma vez para darmos início a uma live que é do projeto Falando de Contabilidade. Alô, Helenildo, boa tarde. Vladimir já está chegando por aqui também, já já eu vou convidá-lo. É o nosso convidado de hoje, Vladimir Torres, que estará conosco falando sobre esse projeto, o nosso projeto da Academia Sergipana falando de contabilidade. Gente, muito obrigado por vocês estarem participando toda semana. Isso é muito importante para que nós possamos trazer cada vez mais temas relevantes para adquirirmos conhecimento. Então, nesse momento, quero deixar um abraço também para a Mônica Silveira, que é a nossa academista, e já estou aqui. Que coisa boa. É muito importante ver os acadêmicos, academistas, os membros, né, participando, para que nós possamos cumprir nossa missão, fazermos nosso papel junto à academia. Muito boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Erenita. Tudo em paz? Tudo em paz, sim, graças a Deus. É uma satisfação muito grande ter você aqui com a gente nesse momento. Gente, Vladimir Torres, ele é diretor da TCA, Contabilidade e Auditoria. Ele também é assessor do controle interno e planejamento das Gás, membro da Academia Sergipana de Ciências Contábeis. Vladimir, ele foi presidente do SESCAP, da SESI, da FACIASE. Foi também conselheiro fiscal do SEBRAE, não é isso, Vladimir? Isso Do sim, isso CRC. mesmo. Conselheiro do CRC e foi membro do Conselho de Vogais da Junta Comercial de Sergipe. Então, nós estamos hoje aqui com uma pessoa com uma bagagem muito grande, né, para que possa nos trazer conhecimento na tarde de hoje, que a nossa live, o tema é falar sobre a controladoria no processo de gestão das empresas. Como é que você está passando nessa pandemia? Me conte. Então, um momento bem diferenciado, né? É um momento único que a gente está passando. Mas a gente tem muita fé em Deus, muita tranquilidade, faz muitas orações, pensando sempre positivo, que esse momento vai ser um momento que tem início, meio e fim. Então, nós esperamos que, acompanhando as orientações das equipes de saúde, que a gente permaneça em casa, tenha um distanciamento social, se cuide, use máscara. Inclusive, nós estamos sem máscara aqui, que cada um está no seu local isolado, né? Eu ainda estou aqui no trabalho, mas dei uma paradinha para participar na live. E quero dizer que foi muito legal, eu agradeço muito o seu convite, Anitta. Eu, como membro da Academia Sergipana de Ciências Contábeis, me sinto muito honrado. Já participo da academia há alguns anos. E nesse projeto que você está desenvolvendo, de às terças-feiras, ter um bate-papo, trazer uma comunicação, uma movimentação da nossa academia, é muito importante que a gente consiga. Vai ser uma coisa bem descontraída, uma coisa leve, que a gente pretende interagir com quem tiver interesse em fazer alguma pergunta ou participar, e a gente vai conversar um pouco sobre controladoria. Que bacana. E aí, você falando de máscara, eu me lembrei. Eu fui me arrumar para a live, né? E aí eu fui passar batom. Eu digo, agora a gente usa batom em casa, né? Porque para sair não pode mais. A mulher tá com essas vaidades agora só dentro do lar. Porque com máscara não dá para usar batom. Então, É verdade. essa pandemia, ela tem nos ajudado a rever muitas coisas, né? Muitas situações que isso envolve nossa rotina pessoal, envolve nossa rotina organizacional também. A intenção dessa live, já apareceram muitos acadêmicos aqui, como a vice-presidente Salete Leite, professora Cirlei, já está aqui também na live, já vi que ela entrou, professora Lana, semana passada tivemos o acadêmico correspondente Elias, que é do Piauí, enfim, vários acadêmicos, teve professora Nadiele também aqui presente. Então, a intenção é essa, é nós trazermos
conhecimento, agregar conhecimentos para que a academia tenha essa visibilidade, que é muito importante, e também transmitirmos o nosso papel para a comunidade, que é passar conhecimento nesse momento, né? Então, mesmo em casa, a gente se produz todo para que a gente possa estar bem, passar essa autoestima, passar alegria, confiança, que é o nosso papel como profissional e cidadão do bem, né? Com certeza. É muito Que importante bom. nesse momento estarmos bem, estarmos com a cabeça legal, para poder enfrentar essas dificuldades do dia a dia. Mas como a gente vem sempre batendo nessa tecla, é um momento ímpar, mas é um momento que vai ter sua trajetória, vai passar e a gente vai aos poucos retomar. Esperamos que retomemos a normalidade. Para a nossa academia, Vladimir, assim, está sendo um momento ímpar, né? Porque a gente está conseguindo, por incrível que pareça, trazer muitos acadêmicos que antes tinham dificuldade de participar. Você, por exemplo, né, pelo tempo escasso, tinha dificuldade de participar das reuniões e hoje você está aqui. Então, isso está sendo bem diferenciado, a gente está conseguindo ter mais envolvimento, inclusive esse papel de transferir conhecimento, né? Porque o conhecimento, como o professor Alana acabou de escrever aqui, o conhecimento transforma. Então, se cada um de nós conseguirmos trazer um pouquinho, né, daquilo que a gente sabe, consequentemente, a academia, ela realmente vai ter essa visibilidade e ela vai crescer. E, na verdade, todo o sistema contábil cresce também porque o nosso público é o público contábil, né? Estudantes, profissionais, e tudo isso cresce. Mas vamos lá, me diga, qual é o papel da controladoria no processo de gestão de empresas? Qual é o conceito da controladoria? Pô, Renita, a controladoria, ela visa, principalmente no processo de gestão das empresas, a questão ela se consolida as informações, nós consolidamos as informações através, dos processos de controladoria e com essas informações nós apresentamos indicadores e levamos isso para os gestores, para que os gestores busquem tomar decisões buscando a melhor eficiência da empresa. Então, a controladoria hoje ela tem uma visão que ela está bem próxima, ela está no elo de ligação entre a gestão da elaboração das informações, que vários profissionais trabalham nesse segmento, a gente durante a live vai comentar muito sobre isso, e também próximo aos gestores, através do acompanhando o planejamento estratégico, verificando a eficiência do planejamento estratégico, gerando indicadores através desse planejamento estratégico, da execução desse planejamento, e com esses indicadores a gente apresenta aos diretores e gestores para eles tomarem decisão que seja mais eficiente para a empresa. Dentro desse conceito que você trouxe, existe mais alguma coisa para que você possa complementar com relação à função da controladoria? Sim, a função da controladoria hoje, ela trabalha especificamente, bem próximo, como eu falei anteriormente, à questão da gestão. Então, o controlador hoje ele está bem próximo a planejamento estratégico, buscando que aquele planejamento seja executado, quer seja na área de finanças, quer seja na área de orçamento, quer seja na área de processos, quer seja na área do RH, de buscando resultados de RH. Então, o controlador, ele trabalha muito nessas conformidades, buscando que o planejamento estratégico seja monitorado e executado, e com isso aí ele tem uma grande eficiência. Então, ele é uma peça hoje importantíssima, o departamento de controladoria na empresa. Que legal. Vocês que estão nos ouvindo, vocês podem também interagir, fazer seus questionamentos, tá? Para que a gente tenha essa interação legal. Oi, Maria Salete já entrou aqui, boa tarde. Eu estou vendo aí que Salete já está participando. Vladimir, como é que podemos definir a função do contador como controle? Acho que essa é uma pergunta que muitas pessoas têm
essa vontade, né, de saber, essa expectativa. Eu sou contador, e agora? Como é que eu posso ser controle? Qual é a função desse contador na controladoria? Bom, a função do contador na controladoria é importantíssima, né? O contador, ele é um estudioso das ciências da contabilidade, ele trabalha muito na produção e elaboração de relatórios, de informações, e essas informações vão ser migradas para o trabalho de organização dos relatórios, que esses relatórios vão embasar indicadores. Então, para ser assim bem mais prático, então, o contador, ele elabora informações, ele define informações, ele traz informações para ser apresentada em diversos relatórios contábeis ou gerenciais, que são absorvidos na controladoria, porque a controladoria ele pode ter características de várias áreas. Pode ser administrador, pode ser pessoas com algumas especificações, várias especificações. Mas o contador ele tem uma expertise interessante, porque ele trabalha muito com finanças, trabalha muito com relatórios técnicos. Então, ele apresenta e o controlador faz a segunda etapa. Recebe essas informações, armazena essas informações e apresenta como indicadores aos gestores. Então, o contador que quer dar esse passo de especificação para a controladoria deve estudar muito a área, principalmente de relatório, e a área de transformação desses relatórios em indicadores. Minha internet oscilou aqui. É, mas está tudo tranquilo, faz parte. Tá. Hoje, com essa utilização, a maximização da utilização, está tendo muita oscilação realmente na internet. Isso. Aí, no caso, você estava falando da função do controle, né? É, O controle ele pode vir da área de administração, ele pode vir da área da contabilidade, né? Só que o contador ele tem essa expertise mais técnica por conta de ter esse conhecimento de finanças, não é isso? exatamente. O controle ele pode ter algumas especificações de conhecimento, né? Mas o contador, nessa pergunta que você fez, que a gente consiga, como é que a gente consegue passar, transportar da área de contador para partir para a área de controladoria? Então, o contador ele tem essa expertise, ele trabalha muito, primeiro, com a elaboração de relatórios, confecção de informações, trabalha muito e tem conhecimento na área financeira, na área tributária e na área fiscal. Com isso, ele pode produzir relatórios e esses relatórios vão embasar o controlador, a gerar relatórios e indicadores que vão ser comparados, que a gente vai chegar no próximo passo, que é com o planejamento estratégico da empresa e como esse planejamento vai ser executado. Existe uma diferença entre a função do controle e do analista de controladoria? Como Existe. essa? Pronto. Existe uma diferenciação porque o analista de controladoria, ele trabalha mais com o setor estatístico, ele trabalha mais com agrupamento, com levantamento estatístico dos dados e a questão da consolidação dessas informações estatísticas. Então, o analista, ele tem uma função importantíssima porque ele consolida dados, ele armazena dados coletados, quer seja da área do RH, quer seja da área de processo, quer seja da área de contabilidade ou finanças, e ele, com esses dados consolidados, ele gera um relatório estatístico, que o controlador vai transformar esse relatório em informações com indicadores. Que legal. A professora Cirlei está fazendo um comentário aqui que é bastante pertinente e provocativo. Muitas das vezes, na área pública, as nomenclaturas, controller e o auditor interno, elas se confundem.
Qual é a diferença entre controladoria e auditoria, entre controller e auditor? Veja, nós trabalhamos muito e essa pergunta é muito pertinente. O advento da Lei 13.303, isso ficou bem esclarecido e as empresas hoje, tanto as empresas de economia mista ou empresas públicas, ela possui essas duas características dentro da empresa. E aí gera aquela pergunta, não vai duplicar o trabalho, não é uma personalidade que está se duplicando, o auditor na empresa e o controlador? Não. A gente entende que o auditor ele trabalha muito na verificação da integridade das informações em conformidade com a lei. Ele trabalha muito verificando as informações produzidas e verificando se essas informações estão de conformidade com a legislação vigente. Essa a gente entende como uma figura, assim, um resumo e uma característica do auditor. O controlador na empresa, quer seja privada, quer seja pública, ele trabalha na gestão e armazenamento das informações, buscando levá-la para uma tomada de decisão do gestor, através de indicadores. Então, ele recebe essas informações, armazena, produz relatórios transformados em indicadores e trabalha próximo ao gestor na tomada de decisão que seja mais eficiente para a empresa. Então, o auditor trabalha na verificação da informação em conformidade com a legislação e o controlador trabalha no armazenamento das informações, apresentando junto ao planejamento estratégico e apresentando aos diretores e gestores para eles tomarem decisões que venham a trazer uma maior rentabilidade para a empresa, é claro. Perfeito. Tem um outro, Helenildo fez um comentário aqui. Com a controladoria, há uma agregação de valor para a organização e consolida a função gerencial do contador. Ele fez esse comentário. É muito pertinente e muito interessante esse comentário, que é exatamente nisso. A empresa que implementa os departamentos de controladoria, ele agrega muito conhecimento e agrega muito na gestão da execução do seu planejamento. Porque muitas vezes as empresas transformam e criam um planejamento muito legal, muito importante na empresa, mas derrapa na hora da implementação e da hora da execução desse planejamento. E o controller, o controlador, ele vai trabalhar exatamente junto a vários departamentos que estão envolvidos no planejamento, quer seja departamento comercial, processos, RH, para que esse planejamento seja executado da melhor forma e que seja executado buscando que tenha um resultado positivo. Vladimir, aqui em Sergipe, você tem esse conhecimento de se a controladoria ela é mais buscada no ramo público ou privado? Como é que está essa situação no mercado? Por exemplo, uma pessoa se forma, é contador e quer entrar nesse contexto nesse perfil, né, de controller. É mais fácil buscar no serviço público ou no privado? Eu entendo que a parte de controladoria hoje, no setor público, ele tem um aspecto obrigatório, por conta da 13.303. Então, no setor público, as empresas de economia mista, as empresas, secretarias, os departamentos, os órgãos públicos, eles precisam ter o departamento de controladoria implementado. Inclusive, em 2019, o Tribunal de Contas, junto com a Controladoria Geral do Estado, que hoje se transformou em Secretaria de Transparência, iniciou um trabalho de ter um treinamento e uma unificação do entendimento de controladoria no estado de Sergipe. Eu acho que foi um marco importantíssimo esse trabalho que foi iniciado o ano passado, em 2019, através da CGE. Esse trabalho gerou em vários órgãos a questão da implementação, até por portaria, oficialmente mesmo, como aqui na Sergás, o Departamento de Controladoria. Esse departamento foi validado, iniciamos a montagem desse departamento, e ele é um braço, ele é muito importante, que ele trabalha em parceria com a Controladoria
numa vertente de armazenar informações e já apresentar, nessa característica de controladoria, apresentar informações e trocar, vamos dizer assim, figurinhas na parte documental e na parte de informações técnicas diretamente com a controladoria, acabando com aquela história de apresentar um relatório único anual. Então, você, durante todo o transcorrer do ano, você já abre uma linha de comunicação com os órgãos de controles externos, buscando um aparato de informações que ajude na gestão da empresa. Muito bom, muito bom. Isso veio funcionando muito. Nós tivemos o procurador do Tribunal de Contas, tivemos o diretor-geral de controladoria da CGE, então foi muito legal e teve treinamento, teve implantação em vários órgãos e funcionou muito bem. Foi uma troca de informações que tivemos aí várias reuniões durante o ano de 2019. Esperamos que 2020, assim que as coisas se acalmem, nós retomamos com esse trabalho de troca de informações, de compartilhamento de conhecimento. Sensacional. Tá vendo, gente, quanta informação importante, né, sobre controladoria e que uma pessoa com experiência, com todo esse conhecimento trazer para a gente assim de forma sucinta, é muito prazeroso. Me diz uma coisa, eu tenho uma empresa, como montar um setor de controladoria? Quais são os requisitos? A partir de que momento essa empresa precisa ter, né, ou vale a pena ter esse setor de controladoria? O importante, o primeiro passo, é criar um departamento. Como eu comentei anteriormente, a Controladoria Geral do Estado orientou os órgãos públicos que, através de portaria, definisse, no mínimo, uma pessoa em cada órgão que seja o responsável pela controladoria. Então, o primeiro passo é definir um departamento de controladoria, para não confundir a controladoria dentro do departamento financeiro, a controladoria dentro do departamento de auditoria, a controladoria linkada no departamento de contabilidade, ou mesmo a controladoria próximo à diretoria ou à presidência. A controladoria tem que ter um departamento específico de controladoria. Então, o primeiro passo que você tem que ter é definir um departamento de controladoria com, no mínimo, um controlador. Dependendo das características da empresa privada ou da empresa pública, que você tem um departamento com mais pessoas. Mas, no mínimo, ter, como diz o professor Álvaro, falava muito conosco lá no ano passado, tem que ter pelo menos um em um departamento já criado e determinado que ali é o departamento de controladoria. A partir desse momento, desse marco inicial, que você tenha o departamento específico, você vai criar os procedimentos para aquele departamento. Então, como volto a dizer, nós temos a legislação e nós temos a orientação tanto do Tribunal de Contas, como a legislação federal, como o Conselho de Contabilidade também tem instrução normativa que trata disso, e a própria CGE e a Controladoria Geral da União tem indicadores e normas que tratam das características básicas, dos procedimentos básicos que tem que ser determinado dentro do departamento. Então, hoje não é nenhum bicho de sete cabeças a gente criar um departamento de controladoria numa empresa. É só ter os gestores ter boa vontade, os donos de empresas, proprietários, sócios e diretores de empresa terem boa vontade, e a gente cria um departamento de controladoria na empresa que vai participar e auxiliar muito nesse intercâmbio da formatação de informações para a tomada de decisões. Mas a partir de que momento a empresa ela tem assim um porte para ter esse setor de controladoria? Quais são os requisitos? Pronto, eu entendo, Anitta, que o departamento de controladoria numa empresa, ele é um princípio de organização. Independente do porte da empresa, que ele seja uma empresa de um porte tributário, de um lucro presumido, de um lucro real, uma empresa de SA, uma empresa limitada, ele tem que ter uma característica de gestão. Ele tem que seus diretores, seus gestores, seus controladores ou presidente tenham o conhecimento e busque a importância de ter uma controladoria dentro daquele departamento, dentro daquela instituição. Por quê? Porque a controladoria ele vai trabalhar junto ao planejamento da empresa para que aquele planejamento seja executado
e seja transformado em indicadores para o próprio diretor tomar decisões. Então, independente do porte da empresa, claro que hoje, com a situação financeira, e ele tem que medir muito a sua folha de pagamento, a sua estrutura organizacional, para não inchar muito. Mas eu acredito que uma empresa de um porte médio, um porte grande, uma empresa SA e uma empresa de economia mista, são empresas que, com certeza, necessitam e podem sim implementar um departamento de controladoria, que seja que pelo menos com um elemento, com uma pessoa iniciando esse projeto, porque vai ser um projeto muito importante para criar indicadores e os diretores tomarem decisão com mais segurança, com mais eficiência. Sim. Mas me diz uma coisa, qual é a diferença? Deve ser uma pergunta assim que muita gente tá se questionando. Qual é a diferença entre contabilidade e controladoria? Veja, a contabilidade ela é uma ciência específica que nós entendemos que trata, até para trazer um paralelo com a controladoria, é uma ciência específica que trata na confecções e elaborações de relatórios em cima de informações, quer sejam informações financeiras, quer sejam informações de orçamento. Essa contabilidade vai gerar relatórios contábeis. A controladoria, ela já tem um aspecto maior, ela trabalha com a gestão de risco. Então, ela vai trabalhar agregando outros departamentos, que não seja só o departamento financeiro, o RH e o departamento de orçamento. Ele trabalha com o departamento de processos, ele trabalha com o departamento de vendas, ele trabalha com o departamento de planejamento da empresa. Então, ele trabalha com a gestão de risco, com o departamento de gestão de riscos da empresa. Então, ele vai se envolver em várias áreas. Então, uma das características que diferenciam é que a contabilidade ele vai trabalhar na área das ciências contábeis, gerando relatórios, inclusive gerenciais. E o controlador vai trabalhar na formatação e armazenamento dessas informações, agregada a outras informações, gerando indicadores junto ao planejamento estratégico da empresa. É por isso que o controller, ele tanto pode ser uma pessoa, um administrador ou um contador, não é isso? Com certeza. Porque lida com a gestão. O controle ele está hoje muito próximo à gestão, à execução do planejamento da empresa. Então, ele pode ser um administrador, ele pode ser, inclusive, contador, e eu acho que a maioria e muitos técnicos ligados a controladorias, eles advêm da contabilidade, porque eles passam pela contabilidade, pela auditoria, e aí também participam da área de controladoria. Mas é uma área que tem muitos administradores envolvidos. Legal. Então, assim, numa empresa, ele pode ter o controller e o contador, né? Com certeza. Qual é a importância da contabilidade para a controladoria? Voltando àquela pergunta, né? Numa empresa realmente pode existir até as 3 figuras. E devem existir numa empresa estruturada: o contador, o auditor e o controlador. Qual a importância disso? Qual a importância do contador para a controladoria? A importância é enorme. Por quê? Porque o contador, ele produz, ele trabalha com as peças contábeis, trabalha com informação e elaboração de relatórios, e ele tem o conhecimento técnico para produzir essas peças e ter uma gestão de informações consolidadas e confiáveis, que aquelas informações estão sendo tratadas de acordo com a legislação, de acordo com as normas de contabilidade. Então, ele gera relatórios que o controlador vai absorver aqueles relatórios e vai trazer aqueles relatórios contábeis e vai compará-los com o planejamento estratégico e a execução do planejamento e, dentro dessa conciliação, gerar indicadores para apresentar aos diretores e esses diretores tomarem decisão. Então, é uma cadeia que funciona conjunta. Eu lembrei agora de uma aluna
uma ex-aluna, que ela disse bem assim, uma vez ela chegou para mim e disse, eu disse, fulana, você está com uma fisionomia tão cansada. Ai, professora, eu sou estagiária, trabalho tanto, trabalho tanto. Não, minto. Ela disse, eu sou, professora, eu agora assumi um papel como funcionária. Antes eu era estagiária. Peraí, minto. Ela disse, eu sou estagiária, trabalho tanto, trabalho tanto. E aí foi passando o tempo. Com o decorrer do tempo, ela foi ficando mais leve, mais tranquila. E eu disse, o que está ocorrendo? Você está tão bem, o que aconteceu na empresa? Ela disse, professora, eu deixei de ser estagiária. Eu agora já sou funcionária, já estou trabalhando menos. Aí eu disse para ela, então estude mais um pouquinho, porque quando você chegar a ser um auditor, um controller, você vai saber muito mais e gerir pessoas, né? Desenvolver pessoas, estar no controle, não precisa ter essas minuciosidades de conhecimentos. Por quê? Porque você vai estar em cima e é muito mais fácil, assim, o papel, né, na condição de gerir, de estar no controle, do que estar tecnicamente executando aquele serviço minucioso. Faz sentido isso? Faz sentido sim. Inclusive, naquela pergunta anterior, quando a gente trata de contador, auditor e controller na empresa, por exemplo, o contador ele também gerencia equipe. Ele tem uma equipe, né, que ele gerencia pessoas e gerencia a equipe buscando resultado. Auditoria também, pode ter um auditor único, mas ele também pode gerenciar a equipe. E o controller ele vai trabalhar com vários departamentos na empresa. Então, ele também tem que ter muito conhecimento nessa área de gestão de pessoas e de troca de conhecimento com as diversas áreas da empresa. Então, a equipe, esse relacionamento é importantíssimo realmente. Que legal. Sandra Santiago, ela faz uma pergunta aqui que você até já respondeu. Para ser responsável pelo departamento de controladoria, ele tem que ser formado em contabilidade? Não especificamente, né? Você disse que pode ser um administrador, economista também? Economista, administrador, ele pode trabalhar, sim, no departamento de controladoria. E Sandra Ótimo. tem tempo que eu não encontro, viu? Um abraço para a Sandra. Aracaju acho que cresceu, que faz muito tempo que eu não encontro a Sandra, mas nós estivemos convivendo juntos, mesmo contemporâneo, quando participamos do Conselho de Contabilidade. Sandra ela contribuiu muito e continuou hoje, ela contribui muito com o Conselho Federal de Contabilidade. É uma pessoa que tem muito esse aspecto e essa consciência associativista. Um abraço para a Sandra. Inclusive, ela hoje é representante aqui no estado de Sergipe, da Fundação Brasileira de Contabilidade, né? Estou aguardando o seu tema, viu, Sandra, para vir fazer a live comigo pela academia. Para Eu fazer outro comentário. Diga. Na academia tem muita gente que pode contribuir com diversos temas para a live, né? Ontem mesmo manteve contato comigo, Jodoval, sobre o Museu da Contabilidade, que também é uma pessoa que pode contribuir muito. Aí me cobrando a participação, eu digo, Jodoval, vou dizer lá na live, fazer a propaganda e dizer que já mandei minha ficha, mandei hoje pela manhã, viu? Para ele. Minha ficha na fundação, né? Do Museu da Contabilidade, que o Jodoval está iniciando essa participação aí. Vai ser muito legal. É um passo muito importante para a Sergipe, né? Que o professor Jodoval, ele abre caminhos, né? E exatamente. Ele está trazendo essa grande oportunidade que vamos ter o Museu de Contabilidade. Está sendo contemplado pela Academia Riachuelense de Letras, né? Sandra Santiago, ela coloca outro questionamento aqui. Outros profissionais podem estar à frente da controladoria? Mas aí a gente já respondeu, né? Já respondeu. Lana também. Lana participou. Eu acho que Lana fez uma pergunta, mas como eu ainda não estou muito prático aqui nas lives, ela subiu, eu não tive como anotar. Então, se Lana quiser voltar aí e fazer a pergunta, Lana, eu não tenho aqui conhecimento como é que eu faço para retornar. Eu sei que vai subindo, as pessoas vão entrando, vai subindo e Lana é nossa parceira lá na academia, eu vou procurar aqui.
Eu Para ver vou se você procurar encontra aí a aqui, porque pergunta. são muitos comentários. É, Está tendo muitos comentários, a interação está sendo bastante. Cirlei diz novamente: temos resoluções do CNJ determinado até a estrutura da controladoria no setor público. Aliás, que eles nomeiam como auditoria interna. pode Ou repetir, seja, que cortou um pouquinho, desculpe. temos resoluções no CNJ Certo. determinando até a estrutura da controladoria no setor público. Só que eles nomeiam como auditoria interna. Interessante esse comentário, né? Mas eu acredito que com a implementação e com as adaptações dos estatutos e a Lei 13.303, vai ter uma evolução mais técnica nessa característica de auditor e de controle. Lana voltou aí para fazer alguma pergunta. Ah, foi aquele comentário que eu Entendi. fiz, que o conhecimento Foi transforma. verdade. Legal, Lana. Obrigado, viu? É, um questionamento, enquanto você estava falando sobre controladoria, né, e auditor interno, talvez seja interessante para as pessoas saberem. Auditor, existe o auditor interno e o auditor externo, não é isso? São dois profissionais. O auditor, ele pode ser interno e ele pode ser Exatamente. externo, né? O Exatamente. controle tem esse O, perfil, o controle tem, interno e externo? tem, tem os órgãos de controle interno, que são esses que nós estamos comentando mais hoje, e tem os órgãos Uhum. de controle externos, como o Tribunal de Contas, a Controladoria Geral do Estado, a Controladoria Geral da União. Então, esses são os órgãos de controle externo. Mas no sistema privado, existe o profissional ele ser Não, um controle externo? não. Existe só a figura do controlador interno, porque esse controlador vai trabalhar diretamente na questão da gestão e dos processos de planejamento com indicadores. Ah, muito bom. Mas me diga, qual é a origem da controladoria? Como é que ela Veja, surgiu é, assim? eu sou um aluno que gosto muito de história. No meu tempo de estudante, eu era um Conte bom aí um aluno de pouquinho essa história. história. Eu andei pesquisando sobre a questão da controladoria, como é que ela iniciou. Então, lá no início do século XX, lá com a Revolução Industrial, final dos anos de 1800, início dos anos de 1900, por volta de 1902, 1908, como foi o auge da Revolução Industrial nos Estados Unidos, e aí começaram as empresas a criar a se desenvolverem nos Estados Unidos com a Revolução Industrial e as empresas começaram a ter um maior ganho, uma maior rentabilidade. E começaram a desenvolver as filiais. Então, a empresa tinha a matriz e a empresa tinha a filial em outras cidades próximas. E com isso, teve a necessidade de ter um melhor controle. Porque quando era uma unidade só, era muito mais fácil de ter a questão contábil, a questão financeira. Então, a controladoria nasceu da necessidade de ter um maior controle pelo desenvolvimento, com base na Revolução Industrial, no início do século XX, com a constituição de empresas criarem suas filiais em outras cidades. E aí começou a ter a figura inicial do controlador. Que bacana, quer Tem dizer, uma, hoje histó nós. Pode falar. tem uma historinha também, ainda, como foi que isso chegou no Brasil. Sim. Alguns autores comentam que no início dos anos 60, no início da década de 60, com a chegada das primeiras empresas multinacionais aqui no Brasil, ela trouxe essa política, ela trouxe essa ferramenta de controladoria e começou a implementar com alguns controladores que vieram de fora. E aí, com o conhecimento dos contadores e dos administradores vivenciando isso, a gente também começou a compartilhar desse mundo de controladoria aqui no Brasil. É interessante isso, porque aqui nós temos muitas empresas, né, no Brasil, que são filiais, que têm matriz e várias filiais.
Pelo menos aqui em Sergipe, a gente não vê empresas privadas montando esse setor de controladoria. Você que já foi presidente da SESI, me fale, qual é a dificuldade que as empresas têm de visualizar isso? O que está faltando para que a gente possa fomentar esse movimento e que desperte no empresário essa necessidade? Às vezes o empresário ele fica com essa dificuldade de tomar decisões, né? E, acha que contabilidade é pouca coisa, né? E hoje, com tantas medidas provisórias em mudanças, com tantas legislações que o contador tem que assumir vários papéis, dar conta de tanta coisa, ele fica sobrecarregado. E muitas das vezes, dependendo até do tamanho do escritório de contabilidade, da empresa contábil, o contador ele não tem essa condição de assumir um papel de consultor, um papel de controller para ajudar nessa tomada de decisão. O que a gente pode fazer para poder fomentar essa ideia, esse despertar nos empresários para que eles percebam essa necessidade? Mesmo porque isso também vai começar a abrir caminhos para nós contadores, né? Nessa área de controladoria. Como é que você vê isso? Eu participei, Anitta, e foi para mim uma escola, fiz grandes amigos, foi muito importante. Durante o tempo da minha vida, 9 anos, junto à Associação Comercial e Empresarial de Sergipe. Né? Participei lá em todos os departamentos, fui conselheiro, fui diretor, fui vice-presidente e cheguei a presidente. Eu passei, contribuí e deixei minha contribuição saindo lá em 2016. Voltando, e aí voltei para a área técnica novamente. Mas o que é que eu vivencio, e é uma informação minha, é um entendimento meu, né? Que vivencio isso e mas troco ideias durante esse tempo com várias pessoas. Sergipe, ele tem uma formação muito familiar, inclusive na área empresarial. Nós temos uma característica de ter as nossas maiores empresas, elas são empresas, se você for ver as características, são empresas familiares. Então você vai ver Grupo Fassoto, Grupo Constâncio Vieira, Grupo Maratá, Grupo G Barbosa, Grupo Paz Mendonça. Então, para não me alongar mais em diversas outras que possuem. Então, nós temos uma característica muito familiar. E muitas vezes esse grupo familiar, ele, com a medida que as gerações vão crescendo, ele tem que abrir espaço dentro desse grupo familiar para as outras gerações. Termina que os cargos de maior representatividade, que podem contribuir mais para a gestão, são ocupados por pessoas da família, por conta que as famílias se aproximam e tem que ter espaço dentro dessas empresas. Com isso, já é uma característica de ocupar espaço. Segundo, que eu visualizo também na minha experiência por passar e trabalhar com o escritório contábil já desde 91, a gente já vem há 30 anos, com essa carinha de jovem assim, mas já estou há 30 anos trabalhando com o escritório contábil, né, porque eu sou um dos sócios, com meu pai, com minha irmã Cheia, meu pai Valmírio, lá na TCA Contabilidade. Então, a gente vem vivenciando, se relacionando com empresários durante todo esse tempo. Então, os empresários também, em Sergipe, além dessa parte familiar, eles têm uma dificuldade em acreditar e em apostar fichas no planejamento estratégico das empresas. Então, muitas vezes, eles têm um rumo da empresa de acordo com as suas características de conhecimento, de acordo com diálogo com outros empresários, mas muitas das vezes eles não apostam num planejamento feito por empresas terceirizadas ou por administradores que produzam uma peça de um planejamento estratégico para a empresa e implementem esse planejamento estratégico na empresa a longo prazo, 3, 4, 5 anos. Muitas vezes o empresário quer o resultado a curto prazo. E termina aqui essa função de controladoria, que ele envolve mais uma função que trabalha muito com o planejamento da empresa, que trabalha muito com a função de armazenar informações,
definir estratégias, verificar se o planejamento está em execução, gerar indicadores e discutir com os diretores, isso muitas vezes não é levado com uma importância dentro da estrutura da empresa. Outra situação é que essas empresas, ela realmente não tem um conselho de gestores. Então, termina que tem um dono ou um presidente, no máximo diretor financeiro e administrativa, mas não tem um conselho de gestão. Então, muitas vezes, ele não aposta em terceirizar, na confiança de terceirizar gestores profissionais capacitados e competentes para fazer a gestão da empresa. E com isso eu acho que se perde muito no tempo. Eu acredito que, claro, hoje já existem empresas que estão mudando, já existem empresas como a Unite, que ela apostou muito, a gente acompanha os relatórios, lá nós tínhamos um amigo nosso, Salmínio, que participou muito desse conselho, a gente sempre trocava informações, sempre que encontrava uma pessoa muito solícita, uma pessoa muito educada. Então, o Salmínio conversava muito com isso. Vladimir, uma das características e da evolução da Unite é esse trabalho de visualização do professor Enxua em ter cada macaco no seu galho. Então, ele trabalha no setor, departamentalização, né? E criou um conselho que faz a gestão da empresa, e esse conselho e esses gestores prestam conta a esse conselho. Então, é uma questão, mas eu acho que a coisa cada tempo, com cada seu degrau, vai subindo, as coisas vão evoluindo, e que acredita nessa questão do planejamento estratégico, na questão dos gestores chegando para contribuir com a eficiência nas empresas. Que bom, bacana demais essa resposta. Porque isso mexe muito comigo, sabe? Eu gosto demais de controladoria, de gestão, e eu acredito que esse movimento da academia vai despertar nos futuros contadores, querer esse espaço. Só que, no meu ponto de vista, para que o mercado lhe dê esse espaço, você precisa dizer que o mercado precisa. Né? Então, eu penso que o contador ele precisa começar a se posicionar também, mostrando ao empresário essa necessidade. Porque se o contador ele se posiciona, mostrando que existe esse papel do controller, qual é a eficiência que isso vai trazer para a melhoria da gestão, né, para as tomadas de decisões, tudo vai ficar mais claro, mais leve, mais enxuto e mais amarrado, vamos dizer assim, mais estruturado. Então, o contador ele precisa ter esse despertar de implantar isso, né, nos empresários também, porque o empresário, na mente dele, às vezes ele não tem nem capacidade de gerir uma empresa, ele não tem conhecimento administrativo, mas ele montou a empresa e ele acha que pode gerir a empresa. Então, hoje já está num ponto de que você tem que contratar um administrador, né? Um administrador registrado também no Conselho Regional de Administração. É necessário botar cada macaco no seu galho, como você disse, né? Estruturar o planejamento, os departamentos, departamentalizar, porque quanto mais sua empresa estiver departamentalizada, mais fácil sua empresa vai crescer. Não existe mais, a gente já está no século XXI, é 2020. 2020 deu, eu penso que 2020 deu essa parada assim, universal, que é justamente para as pessoas começarem a entender o que é que eu estou fazendo, que eu preciso mudar para poder evoluir. O que é que eu estou fazendo com a minha empresa? Onde é que eu quero chegar? O que é que essa empresa precisa fazer? Então, não existe mais aquele papel de funcionário faz tudo. Isso era no tempo dos nossos, não digo nem dos nossos pais, né? Dos nossos avós, no tempo de faz tudo. Não, você tem que fazer tudo. Não, não dá mais, porque os conhecimentos são extensos, muitos conhecimentos. Então, se aquele contador, ele abre hoje uma empresa de contabilidade e ele vai acreditar que ele tem condições de pegar uma quantidade X de empresas, né, para fazer tudo, ele não vai conseguir, ele vai ficar
doente, ele não vai ter saúde, porque ele não vai dar conta de fazer tudo. Então, é preciso a gente entender essa departamentalização. E nisso, os contadores precisam compreender que eles são a peça, né, mestre, para poder chegar até os empresários e mostrar essa necessidade do mercado e necessidade das próprias empresas. O quanto que esse papel do controller, junto com o contador, vai fazer toda a diferença para a tomada de decisão. Faz sentido isso? Faz sentido, sim. Concordo completamente com o seu raciocínio, Elenito. Eu tenho alguns amigos, consegui, tive a felicidade de estar presente, ter alguns amigos ligados à questão de administradores, né? Nessa nossa experiência de vivenciando contabilidade, e a gente chega em empresas, e empresas que têm também já administradores, né? Inclusive, alguns amigos também que eu fiz, quando participei no quadro de vogais da Junta Comercial, como o Diego da Costa, que é do Conselho de Administração, o Sidney, que é atual presidente, um grande amigo nosso, e exatamente o diálogo e a nossa troca de ideias é exatamente essa. Eu acho que nós temos espaço para evoluir em todas as áreas, na gestão das empresas e contribuir com a eficiência das empresas. Tanto o contador, que já evoluiu muito, eu acredito que está em um processo de evolução contínua, né? Com a questão da capacitação, a troca, o conhecimento, os cursos e treinamento que o SESCAP, que o Conselho de Contabilidade oferece, a internet, os cursos online, as várias instituições de ensino superior que hoje nós temos aqui no estado de Sergipe disponibilizando conhecimento para os contadores. E com isso, a gente consegue evoluir e trazer uma participação e uma contribuição aos gestores, aos diretores, aos sócios das empresas na questão das tomadas de decisões. Eu acho que o caminho é esse. É união. Quanto mais nós estivermos de mãos dadas, todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Vladimir, a gente está chegando no final, agora que o papo começou a melhorar, mas assim, isso é bom porque fica no gostinho de quero mais, né? Então é sinal que futuramente você vai trazer mais temas para a gente. Quero, em nome da Academia Sergipana de Ciências Contábeis, agradecer a sua presença aqui nessa live, a sua contribuição, agradecer esse tema muito importante e específico que você traz para a gente hoje. Tenho certeza que contribuiu com muita gente e vai contribuir, porque a live vai ficar aqui registrada no Instagram, inclusive no nosso canal do YouTube. E eu passo a palavra para você para fazer suas considerações finais. Gratidão. Eu quero aproveitar, mandar um alô, um abraço aí para vários. Não deu para comentar, porque é muito rápido aqui a live e a gente fica nos aspectos assim técnicos e fica um pouco ainda tenso, mas vários amigos que entraram aí deram um oi, vários familiares que entraram e deram um oi, vários colegas contadores que deram um oi, vários amigos da Academia Sergipana de Contabilidade que também. Então eu quero agradecer essa questão de terem feito essa cortesia de estar nos assistindo. Quero agradecer a você, Lenita, por esse trabalho que você está desenvolvendo aí à frente da academia, trazendo uma questão de oxigenação para a academia, né? De Academia Sergipana de Ciências Contábeis. Eu, como um membro da academia já há algum tempo, me sinto honrado em ter você como presidente e agradeço também esse convite. Espero ter contribuído, vou estar sempre aqui à disposição para contribuir com esse tema, outros temas ligados que eu possa dialogar nesses bate-papo, que foi bem... Eu estava meio preocupado, mas foi um bate-papo, você deixou à vontade. Foi um bate-papo bem tranquilo, bem legal. Espero que tenha dado insight para pessoas que conheçam um pouquinho da controladoria e venham a conhecer a controladoria aqui no estado de Sergipe. Que legal. A ideia é essa. A ideia é a gente trazer para poder... Eu penso que é isso, né? A academia tem a missão, né, de desenvolvimento técnico. Então, se nesse momento a gente pode despertar para os profissionais e os futuros profissionais uma vasta área de oportunidades e possibilidades, é o nosso papel fazer isso, né? E nós que temos
já uma vivência e uma experiência no mercado, cada um somando com aquilo, com o seu talento, com o seu conhecimento, com certeza a Sergipe só tem a ganhar. E com relação a essa tensão, é isso, né? Porque, assim, à medida em que a gente está na frente de uma câmera, é uma exposição. E essa exposição dá um friozinho na barriga. Mas quando a gente trabalha a live com essa condução de forma leve, tranquila, é um papo informal, você está falando aquilo que é do seu dia a dia e dá vontade de fazer de novo, né? Foi muito bom, eu agradeço, viu? Tá bom, muito obrigada, viu? Um abraço. Abraço, amém. Saúde para todos. Pois é, gente, a gente vai encerrando aqui a nossa live de hoje. Quero agradecer. A gente vai encerrando aqui a nossa live de hoje. Quero agradecer a todos vocês que participaram. Quero agradecer a todos vocês que comentaram. Foi uma live sensacional. E na próxima terça-feira nós estaremos aqui novamente com mais um tema falando de contabilidade para você, às 17 horas. Conto com sua presença. Até lá. Tchau, tchau.